prosperou, já deu bênção para essa vida. Então, querido, esse é o primeiro segredo para estar na jornada. Depois você precisa lembrar do seguinte: o segredo é, Deus me chamou, eu escutei, guardei, dei o meu máximo. Dar o seu máximo não quer dizer que você vai acertar sempre. Dar o nosso máximo, às vezes a gente erra também na jornada, porque enquanto estivermos aqui somos humanos, beleza? Mas o segredo é não desistir, é continuar na jornada. Por quê? Porque você precisa lembrar que você está numa missão nessa terra. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém nasceu nessa terra para ser um peso morto, para dar equilíbriozinho na balança. Não foi para isso. Porque se fosse para isso, o planeta Terra, ele era torto para o lado do Oriente, porque lá tem mais gente que para cá, para onde nós moramos, para o Ocidente. Então, a maioria dos bilhões moram para lá, então o planeta ficaria torto. Então nós não nascemos para ficar equilibrando o peso do planeta. Todos nós nascemos com uma missão. Você nasceu para ter uma missão na Terra. Quando o Senhor deu uma missão para Josué, Ele disse para Josué, chamou: olha, Moisés, meu servo, agora já morreu, seja forte, corajoso, observe o que ele deixou escrito, porque você tem uma tarefa daqui para frente, tem uma missão para você. E a missão consistia em 3 elementos: conduzir o povo até a terra prometida, derrotar os inimigos e tomar posse de uma herança. 3 elementos, ok? Então eu vou dividir aqui o pessoal na igreja, cada um vai guardando aí na mente para você lembrar. O pessoal que está lá na última fileira, a primeira tarefa de Josué, que vocês vão ficar responsáveis por ela: conduzir o povo à terra, ok? O povo lá do cantão, sim, da fila do Floresvaldo até essa aqui. A segunda tarefa: derrotar o inimigo. E o povo daqui, tomar posse da herança. Amém? Qual é a primeira tarefa que o Senhor deu para Josué? Conduzir o povo à terra. A segunda tarefa? E a terceira tarefa? Tomar posse da herança. Muito bem, guarde isso que mais na frente nós vamos precisar. Para Josué cumprir com êxito essa missão, assim como para nós cumprimos a nossa missão na terra, nós temos que entender que Deus foi quem te comissionou. Foi Deus que te chamou para realizar essa tarefa que você tem para fazer na terra. Deus não errou de endereço. Deus, ele não olhou de lá e disse assim, mirou num e acertou no outro. Não. Se ele falou para você, querido, não se espante, porque, preste bem atenção, quando Deus te dá uma missão e uma tarefa, ela sempre é maior de quem você é naquele momento. Guarde bem isso. Toda vez que Deus te dá uma tarefa, a tarefa é maior do que você já é naquele momento. Por quê? Porque é natural de todo ser humano na terra crescer. É natural o quê? Não é à toa que uma pessoa, quando nasce e ela não cresce, que ela fica numa estatura baixa, diz que ela tem uma doença chamada nanismo. Por quê? Porque o correto é crescer. Agora, se você não sabe, crescer dói. Crescer dói. Eu me lembro quando o Josafá começou a crescer na estatura, agora ele está crescendo na largura, né? Quando ele começou a crescer na estatura, pensa no menino para reclamar de dor na canela. Até o dia que nós pegamos e dizemos assim, vamos levar no médico, que deve estar bichado essas canelas. Quando nós chegamos lá, o doutor disse assim, não, isso é dor do crescimento. Aí que o osso vai crescendo, dói. Ah, tá. Não só fisicamente, querido, mas em todos os sentidos da vida, crescer dói. Quando você cresce no conhecimento, é fácil? Você tem que estudar, perder horas de sono, você tem que fazer leituras, você tem que abrir mão de muitas vezes de investimento tal, para estar ali, voltado, estudando, fazendo um curso. Crescer dói. Até quando você cresce economicamente, financeiramente, dói ou não dói? Dói. Você começa
a descobrir que tem um leão ao seu lado, que não é o de Judá, é o da Receita Federal, atrás de você. Porque você cresceu, ele quer dar uma bucanhada no seu pedaço também, né? Então crescer dói, querido, em qualquer segmento da vida vai doer. Agora a gente não pode ficar com medo, a gente precisa entender o seguinte: se Deus me comissionou, não fique com medo do tamanho do chamado. Por quê? Porque Ele sabe que o chamado está numa posição maior, porque você vai crescer até chegar no nível do chamado. Amém? Porque se Deus chamar para você, para o nível que você está, você não cresceria nada. Por isso que Ele sempre vai trazer algo para você, que quando você olha, você se espanta. Mas Deus já viu que ali está o nível que você pode chegar. Então, somente seja forte e corajoso. Foi o que aconteceu com Josué. Ele vinha caminhando com Moisés no deserto, vendo o que Moisés estava fazendo. Ali já tinha muito trabalho organizando o povo, e falando, e ensinando, e tal, e tal, e tal. Aí ele chega agora e diz assim: muito bem, agora você vai pegar esse povo, você vai atravessar o Jordão, você vai fazer guerra com o povo que está do lado de lá, você vai expulsar, limpar eles da terra para colocar esse povo lá dentro. A tarefa era maior ou não do que a de Moisés? Era. Mas o Senhor o capacitou para aquele serviço. E talvez você olhe e diz assim: pastor, para mim já passou o tempo, a turminha nova aí que tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto tempo o povo passou caminhando no deserto, que nem bobo, dando volta no deserto por desobediência? 40 anos. Josué, quando saiu do Egito, já estava na turma dos adultos, então ele tinha mais de 20 anos. Com mais 40 no deserto, quando ele foi conquistar a terra, ele tinha no mínimo quantos anos? 60. Ele começou a missão dele com 60 anos. E o Senhor só disse para ele: seja forte e corajoso, eu vou contigo. E eles, até ele morrer e assumir o próximo, ele morreu com 110 anos. A missão dele em conquista da terra durou 50 anos. Conquistando a terra, estabelecendo o povo na terra. Então entenda isso: Deus foi quem te deu o chamado. O chamado sempre vai ser maior do que você. Por quê? Porque entre o momento que Ele chamou até você cumprir sua missão, Ele já está contando com o seu crescimento. Segundo, foi Ele que te prometeu. Se Deus promete alguma coisa para você, é garantido ou não? Promessa de Deus é uma garantia. Então Ele chama e Ele garante. Ele chamou Josué e diz assim: seja forte e corajoso, faça exatamente como Moisés deixou escrito, e você vai prosperar em tudo. Em tudo. Então Ele já deu uma garantia, diz assim: se você fizer certinho, fizer a jornada corretamente, se obedecer o que já está escrito, não tem como dar errado. Por que as coisas dão errado na nossa vida? Já falei lá atrás, porque em vez da gente pegar o que já está escrito, a roda que já está feita, a gente quer inventar coisa nova. E nem sempre é preciso. Então, o Senhor deu a garantia. Querido, Ele, Deus, é o responsável por cumprir a promessa na sua vida, meu irmão. Não é na força do seu braço, não. É Ele, querido, que vai te ajudar a cumprir. Você só precisa fazer uma parceria com Ele. Ele chama, Ele garante. E qual é a minha parte, pastor? Nessa parceria? Ter responsabilidade. Porque Ele já chamou. Ele já garantiu que vai dar certo. Agora, se eu não tiver responsabilidade, não vai funcionar. Então, eu preciso ter responsabilidade. Para cada tarefa, querida, recebida por Deus, como eu já falei, Ele te dá uma promessa. E a gente precisa assumir essa promessa com responsabilidade. A soberania divina, querido, não substitui a responsabilidade humana. Você pode repetir isso comigo? Diga: a sabedoria divina não substitui a responsabilidade humana. Isso começou lá no Éden. Deus colocou Adão e Eva dentro do Éden. Tinha coisa mais nobre de que ser alcançado pela
sabedoria de Deus. Todo final de tarde o Senhor ia lá instruir eles pessoalmente. Haja sabedoria. Enquanto eles foram responsáveis em obedecer, tudo certo. No dia que eles foram irresponsáveis e não obedeceram, deu B.O. Deus teve que tirá-los do Éden. Por quê? Porque a sabedoria divina não substitui a nossa responsabilidade. Se você quer ser bem-sucedido na sua jornada, Deus chama, Deus garante, mas você precisa ser responsável com o propósito pelo qual Ele te chamou. Você precisa ser responsável em fazer o que Ele determinou. Para quê? Para que o resultado seja que tudo vá bem. Então Ele chama, Ele garante e Ele também nos capacita. Por isso que Ele diz, olha, seja forte, corajoso, não olhe a circunstância, olhe para quem te chamou. Meu irmão, seja forte, corajoso na sua jornada na terra. Não olhe o problema, a circunstância, olhe para o Senhor. Foi Ele que chamou, foi Ele que garantiu, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te dá força, Ele que te toma pelas mãos, querido. E Ele já deixou a palavra, a instrução para quê? Para você andar por ela e ser bem-sucedido em tudo. É o que precisamos fazer. Então, querido, o Deus que te dá o chamado é o mesmo que te dá a garantia que vai dar certo, porque é o mesmo que te capacita. Agora tenha responsabilidade em querer receber a capacitação de Deus. Porque o Senhor, Ele não vai chegar com você e vai empurrar a goela abaixo, não. Ele diz assim, eu estou na porta aí. Se, olha a condicional, se você quiser, se você abrir a porta, eu entro. Sei com você, você comigo, trocamos uma ideia, revelo as coisas para você, falo coisas ocultas, guardadas lá no céu, que ninguém sabe. Que lindo, né? Mas precisa ter a nossa responsabilidade. Se você não busca, se você não tem um tempo de devocional, se você não está interessado, Ele dá chamada, Ele dá garantia, Ele pode até derramar capacitação. Mas se você não colocar em prática, depois não adianta. Você culpar A, B, C, não adianta, querido. Você precisa entender que tem uma responsabilidade, que é a nossa parte no contrato. Terceira coisa que eu quero te ensinar hoje, continue andando. A primeira tem um segredo na jornada. Dê o seu máximo. Faça o que o que o Senhor já ensinou. Segunda coisa que eu já te ensinei hoje, você está numa jornada. E o Senhor que te chamou, capacita, fortalece, Ele vai com você na jornada. Agora você precisa ter a responsabilidade de estar na jornada, caminhar na jornada, desenvolver na jornada. Terceira coisa, continue andando. Independente da situação, continue andando. Quando o Senhor chamou Josué para substituir nesse tempo de transição, antes até de Moisés morrer e Josué assumir, Deus manda Moisés reunir todo o povo de frente à terra prometida e manda Moisés escrever o último dos seus 5 livros. O 5º livro escrito por Moisés, que tem um nome quase igual de dinossauro. Qual é? Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Repetição da lei. Agora me pergunte, por que é que Deus mandou repetir a lei? Pergunte. Tá, agora pergunte você para mim, pastor, por que é que Deus mandou Moisés repetir a lei? Vai lá. Tá, só o pessoal de lá, agora o pessoal daqui, vai lá. O Espírito Santo desceu aqui, o povo falou em línguas estranhas agora, vocês viram? Cada um falou numa língua, eita, vou até rodar no manto aqui. Vamos lá, diga assim, pastor, por que Deus mandou Moisés repetir a lei? Porque repetição traz convencimento. A primeira geração que ouviu a lei não guardou. Deus agora chama e diz assim, ó, tem uma geração nova.
repete para eles se convencerem. E quando o Senhor mandou repetir a lei, no começo de Deuteronômio e no final de Deuteronômio, tem 2 versículos bem parecidos, que Deus faz o pessoal ficar pensando. E eu vou ler esses 2 versículos para você. O primeiro está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Deuteronômio 8, 4 diz assim: pois nesses últimos 40 anos, sua roupa foi mantida miraculosamente e não se rasgou com o passar do tempo sobre você. Você sempre teve sapato de modo que os seus pés não se inchou. O povo caminhava no deserto e a roupa não envelhecia. Aí você diz assim, mas pastor, por que hoje não acontece isso? Porque senão a fábrica falha, irmão. Então Deus te abençoa, te dá dinheiro, você compra roupa nova. Amém? Depois eu vou cobrar dinheiro do pastor Maciel a merchandising. Tá? Quando chega no final de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, o Senhor fala outro versículo, quase a mesma coisa com ele. Diz assim, ó: eu conduzi vocês pelo deserto por 40 anos. As suas vestes não se estragaram com o uso, nem seus sapatos rasgaram, por terem sido usados em seus pés. O Senhor agora para com ele e diz assim, olha gente, vou repetir aqui a lei, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Mas pare e preste atenção num detalhe. Vocês passaram 40 anos no deserto. Não tinha shopping center para vocês comprarem roupa nova. Não tinha onde fabricar tecido. Não tinha costureira. Então o que é que fez? Com a mesma roupa que vocês saíram de lá do Egito, vocês chegaram aqui. Só que vocês cresceram, vocês saíram criança, agora vocês já estão adultos. E a roupa cresceu no corpo de vocês, junto com vocês. A sandália também cresceu. Não estragou. Não puiu. Porque é deserto, querido, de dia é quente, de noite é frio. Não ficou aquelas bolinhas que ficam nas nossas blusas de lã. Não ficou. Deus está dizendo para eles assim, olha, eu fui tão generoso com vocês, que eu cuidei até de vocês andarem estilosos no deserto. De vocês andarem chique no deserto. Não faltou roupa para vocês, não faltou calçado. O que Deus estava aqui querendo fazer eles entenderem, para eles observarem, é que o Senhor protegeu ele e cuidou de forma miraculosa nos mínimos detalhes. E quando Jesus esteve na terra, ele veio falar algo muito parecido conosco. Ele diz assim, olhe para as aves do céu, elas não plantam, elas não guardam em celeiro e todo dia elas comem. Olhe para o lírio do campo, bonito, formoso, lá de manhã o sol bate, morre. Nem Salomão em toda a sua glória não se vestiu como os lírios do campo. Aí o Senhor diz assim, e por acaso Deus não vai se preocupar mais com você do que com a ave do céu e com o lírio do campo? Grita aí, irmão. Isso aí. Por acaso, querido, Deus não vai se preocupar mais com você do que com uma flor? Vai ou não? Vai. Então o que ele está dizendo para aquele povo, está dizendo para nós querido, se você está de pé até agora, se você está vivo até agora, foi porque Deus foi generoso com você, foi miraculoso com você, pode celebrar Ele, meu irmão. Ele cuidou de cada detalhe da sua vida, meu irmão. Oh, aleluia! Ele cuidou de cada detalhe. Cada um deles. E agora eu pergunto para você, com essa informação que Deus cuidou de você até agora, de forma miraculosa, nos menores detalhes, agora deixa eu ser um pouco de pai com você. Vai desistir agora, meu irmão? Vai querer desistir agora? Depois de tudo que Deus já fez, de ter com mão poderosa, te carregar até aqui. Aí você pode dizer, mas pastor, você não sabe a luta que eu já passei, a dificuldade que você vai fazer. Ei, você ainda está vivo! Você ainda está vivo! Você ainda tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus, querido, que todo dia se preocupa mais com você do que com as aves do céu. Todo dia se preocupa com você mais do que as plantas.
todo dia Ele se preocupa com você. Vai desistir agora. Por isso que a palavra dele é: não desista. Sabe o que ele diz no livro de Hebreus? Minha alma não tem prazer no desistente. Minha alma tem prazer naquele que persevera. Mas, querido, eu já falei para você, não estou aqui só para te emocionar, não. Estou aqui para te dizer a verdade. Vai doer a caminhada. O crescimento, a jornada dói, meu irmão. Mas o que você precisa entender é que você não está só nessa jornada. O Senhor que chamou, capacitou, Ele garantiu que dá certo e todo dia Ele está com você. E tem mais uma, Ele tem feito coisas tão miraculosas, tão tremendas na sua vida, que você não percebe. O povo passou 40 anos andando com a mesma roupa e não tinha percebido. Não tinha percebido que a roupa deles não envelheceu. Foi preciso o Senhor lembrar eles 2 vezes. Olhe para vocês, nem a roupa de vocês envelheceram, gente. Vocês sobreviveram a um deserto. Vocês passaram por um deserto. Quando precisou, tirei água até da rocha para vocês. Fazia chover, não era granizo sobre vocês não. Eu não fazia chover tempestade de areia. Eu fazia chover maná, comida do céu para vocês. Fala, baixei, canta lá. Muito mais o Senhor tem feito por nós. Então, Deus fez observar que o Eterno os guardou durante toda a jornada. Não apenas, preste bem atenção, o que Deus está querendo dizer nesse texto com eles é só o seguinte: olha do menor para o maior. Se na coisa pequenininha que foi a roupa de vocês, eu me preocupei que nem a roupa de vocês estragasse, se eu me preocupei que vocês não andassem que nem mulambentos no deserto, mas andassem bem vestidos no deserto, observa como eu protegi a mente de vocês. Como eu protegi a saúde emocional de vocês. Como eu liberei o meu espírito para estar sobre vocês. E por que é que muitas vezes a gente se perde na jornada, querido? É porque a gente não guarda esses pequenos detalhes. Que todo dia o Espírito Santo está do nosso lado. Dizendo assim: eu estou aqui, né? Eu não posso invadir sua vida. O que é que você quer? Aí a gente pega, enche o coração com outras coisas e começa: não, porque eu estou com um problema assim, porque a minha doença, porque não sei o quê. E o Espírito Santo está do lado aqui e diz assim: ei, estou aqui para resolver. Jesus, quando subiu, me mandou para cá para tomar conta de você. Mas a gente estava tão preocupado com outras coisas, reclamando da vida, murmurando e tudo mais. E o Espírito Santo está do lado dizendo assim: pai, eu já estou meio cansado dele. Não deixa eu entrar no coração, não deixa eu fazer nada. A gente precisa entender, querido, que nessa jornada, o Senhor, Ele se preocupa com os detalhes pequenos, tanto físico como espiritual. Por isso que todo dia Ele está batendo na porta, dizendo assim: filho, dá teu coração. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada. Deixa eu te ensinar coisas grandes que você ainda não sabe. É isso que Ele quer fazer conosco na jornada. Mas aí o que a gente faz? A gente quer inventar outras coisas. A gente, em vez de observar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia manda, fazer o que a Bíblia manda, não, a gente quer fazer outra coisa. Aí a gente quer fazer, quer botar regra, quer reclamar, tal. Aí o diabo aparece no meio do caminho e faz uma lacuna entre você e Deus. Como se chama essa lacuna? Religiosidade. O indivíduo torna-se tão religioso que ele não permite nem Deus entrar no coração dele. Ele se torna tão religioso que ele sai da igreja e diz assim: eu para ficar na igreja que nem fulano, eu prefiro ficar aqui fora, que eu tenho Jesus no meu coração. Ele é tão religioso que ele não consegue obedecer a palavra de Deus e congregar. Ele é tão religioso que ele não consegue deixar o Espírito Santo ensinar no coração dele a ser humilde e submisso a uma liderança. A religiosidade, querida, é a maior estratégia de Satanás para você se afastar do Senhor. E muitas vezes o indivíduo ele fica dentro da igreja religioso. Ele fica batendo o pé e dizendo assim: não, porque tem que ser... Mas pastor, o senhor não falou da agora ali que era para a gente ficar na estrutura. Alicerce, princípio, irmão.
O que é princípio? Princípio é aquilo que foi estabelecido por Deus, que ele não negocia. Não matarás, não roubarás. São princípios. Dignidade, honestidade, honra pai e mãe. São princípios, mandamentos são princípios. Agora, durante a caminhada, eu falei para você que você vai crescer. Sim ou não? Você que hoje é adulto, você usa a mesma roupa de criança? Está usando fraldão aí? Graças a Deus que ainda não precisa. Porque tem uma hora da vida que a gente desce e começa a não usar. Mas não está precisando. Mas se você viesse hoje para o culto com aquela roupa, pensa aí como é que você se vestia com 4 anos de idade. 5 aninhos, 6 aninhos. Você viria hoje com essa mesma roupa à igreja? Né? Difícil, né? Não dá para vir não. Você cresceu. Tem coisas que precisam ser adequadas na sua vida, mas princípio, a base não. Deus é o mesmo, a palavra dele é a mesma. Então ele está dizendo assim, olha, eu conduzi você no deserto. Tem uma promessa aqui, querido, inserido para nós. Mesmo que você esteja sofrendo pelo desgaste do deserto, dê o seu máximo, meu irmão. Mesmo que tenha luta, dificuldade, dê o seu máximo, se empenhe o seu máximo, entregue no máximo o seu coração para o Senhor, entregue no máximo a sua vida diante do Senhor, porque a palavra de Deus para mim e para você é: continue andando, meu irmão, a sua jornada ainda não terminou. Nem queira desistir no meio do caminho, porque se você desistir, Deus não tem prazer em você. O Senhor dizia para aquele povo, olha, preste atenção, a sua roupa não rasgou. As roupas pareciam o tempo todo que eles estavam andando, meu irmão, eles estavam andando num deserto, calor. Deus colocou até nuvem em cima deles para eles não suarem no deserto. Eles andavam com roupa limpa no deserto, não tinha lavanderia, não tinha cacimba d'água para eles lavarem a roupa, não. A roupa, eles andavam com ela, a roupa no corpo, cheirosa, limpa. Deus trabalhava até de lavandaria para eles no deserto, sem tirar a roupa do corpo. Olha o que Deus fazia, querido. Preocupou com a estética deles. Se Deus se preocupou com a estética, Ele não vai preocupar com outras coisas, querido. Os filhos cresciam, a roupa ia crescendo junto com eles. A melhor simbologia que tem, querida, é quando você pega um caracol. Se você pegar um caracol na praia e trouxer e conseguir lá deixar na sua casa, num aquáriozinho com terra, você vai observar. O molúsculo lá dentro daquela concha, ele vai crescer. E a concha do lado de fora vai fazer o quê? Crescer também. Assim o povo, a roupa ia crescendo junto com eles. Por que Deus usa justamente esse exemplo? Por que o Senhor não fala de outra coisa? Vai falar justamente de roupa, túnica, manto. Porque roupa, túnica, manto na Bíblia é símbolo de propósito. Símbolo do quê? Propósito. Ou seja, você precisa crescer na vida junto com o seu propósito. Você precisa crescer na vida junto com o seu propósito. Mas hoje, querido, outro dia eu vou pregar aqui só sobre propósito para você entender. Quando a gente entende o nosso propósito na vida, querido, as coisas ficam tão fácil. Primeira, olha, eu vou dar só um spoilerzinho. Quando você entende o seu propósito, ele protege a sua alma, você não anda feridento. Porque você está entendendo o seu propósito. Quando você entende o seu propósito, você vem na igreja, diz assim, o meu propósito é estar aqui hoje na casa do Senhor como um intercessor. Vamos dizer que seja esse o seu propósito. Deus quer para fazer outra coisa, ser adorador, mas vamos dizer que o seu propósito, você descobriu que é ser intercessor. Aí você vem aqui para a igreja, você está aqui ligado com o céu, intercedendo, Deus mostrando que você precisa orar por alguém, você precisa ministrar libertação no outro e tal, você está ligadão ali no seu propósito. Passa o irmão por você, vou melhorar, passa o pastor por você e não fala com você. Você está ligadão no seu propósito. Qual é a sua reação? Nenhuma, normal. Você volta para casa reclamando? Pastor, hoje não falou comigo. Volta. Agora, se você não sabe o seu propósito, e até uma criança passar e não falar com você, o que é que você diz no outro dia? Eu não volto mais naquela igreja.
porque todo mundo lá é metido. Não falaram comigo. As panelinhas que tem na igreja. Meu irmão, se tiver panelinha, faz comida e me chama que eu como. Porque eu descobri uma coisa, depois que a gente passa dos 50, eu entendi porque é que a barriga é maior do que o coração. Para a gente comer mais. Então, vou amar você com a barriga, para poder ter mais espaço. Quando você não sabe o seu propósito, tudo é motivo de você reclamar, tudo é motivo de dar problema. Tudo é motivo de você começar a procurar pelo em ovo. Mas quando você está ligado no seu propósito, meu irmão, o mundo está desabando, você é mesmo? Aconteceu? Ah, vamos orar. Já chega com solução. Vamos ajudar. Vamos lá, vamos fazer uma visita, vamos levar uma cesta básica. Você já chega com solução. Por quê? Porque você está desenvolvendo seu propósito. Agora, se você não sabe qual é o seu propósito, tudo é motivo para te entristecer. Tudo é motivo para você querer desistir. Aí, quando você sabe qual é o seu propósito, segunda coisa, estou até sem a palavra, mas está vindo, eu vou liberar. Quando você sabe qual é o seu propósito, você tem mais para derramar nos outros de que cobrar dos outros. Quando você sabe qual é o seu propósito, você está sempre ocupado em dar mais do que receber. Se você sabe que o seu propósito, vou voltar no exemplo do intercessor, é interceder, você ora por um, ora por dois, ora por três, por quatro. Quando você não sabe o seu propósito, você diz assim, ninguém ora por mim. Olha, eu estou tempão na igreja, nunca eu vi ninguém orando por mim. Porque você não sabe qual é o seu propósito. Mas quando você descobrir, ter responsabilidade com ele e colocar, você não vai sentir falta. Você vai estar transbordando para derramar na vida de outros, meu irmão. Isso que é gostoso. Mas vamos voltar para cá. O Senhor estava falando de propósito com eles. Quando eu cresço, querido, preste bem atenção nisso. Quando você cresce, todos ao seu redor crescem junto com você. Todos crescem junto com você. Quando você cresce emocionalmente, começa uma pessoa mais equilibrada, a sua casa fica ou não fica equilibrada? Agora, quando você tem atitude infantil na sua casa, é briga todo dia. Sim ou não? Porque em vez de ter adulto dentro da casa, tem criança birrenta. Só está faltando chegar um com o outro e dizer assim, bate aqui. Estamos de mal. Aí o pior é pega os filhos e fica na confusão. Fala para tua mãe fazer tal coisa assim, assim, assim. Aí ele chega lá, mãe, o que mais? Fala para teu pai que eu não sou empregado dele. Pai. Aí depois você não quer que essa criança cresça revoltada. Depois você quer que essa criança seja um anjo. Se ela está fazendo correio do inferno, depois você quer que ela seja um anjo. Fica difícil, meu irmão. Então, cresça. Faça o quê, meu irmão? Agora você não vai falar para o outro. Fala para você, bate no preto e diz assim, está na hora de crescer. Isso, é para você mesmo. Está na hora de você crescer. Porque quando você cresce, querido, quem está na sua volta cresce também. Quando você cresce, amadurece, a igreja cresce também. Quando você cresce, querido, a sua família cresce também, o padrão da sua família cresce também. Na educação, na abundância, na riqueza, na prosperidade, na ajuda, todo mundo cresce. Seu trabalho cresce, as finanças da sua mão crescem. Então pare, querido, de ficar paralisado no meio da jornada. Continue andando, cresça, meu irmão. Deixa eu lhe dar um conselho, posso lhe dar um conselho hoje? Não aumente as suas posses antes de aumentar quem você é. Não peça para Deus enriquecer você antes de você orar assim, Deus, faça eu crescer primeiro. Por quê, pastor? Pois você não é o que você possui. Entendeu? Antes de você querer crescer financeiramente, cresça como gente. Cresça no temor do Senhor. Cresça no conhecimento do Senhor. Porque você não é o que você possui, meu irmão. Você é ser humano, você não é ter humano. Porque aquilo que você é, você leva para a eternidade, quando você morre.
aquilo que você tem, quando você morre, fica para os outros ficarem brigando. Então você precisa crescer, porque é isso que você vai levar para a eternidade. Tudo que você trouxer na bagagem nessa jornada, você presta conta na eternidade. Por isso, antes de querer você ter posses, aumente quem você é. Pois o que você possui não define quem você é. Infelizmente, na terra, as pessoas olham você pelo que você tem. Mas Deus olha você pelo que você é. Não é pelo que você tem. Quantas parábolas a gente pode olhar na Bíblia? Aquela que fala lá não é nem uma parábola, é um fato contado por Jesus de Lázaro e o homem rico. O homem era rico na terra, tinha muita riqueza. Chegou lá, não tinha lugar no seio de Abraão. Foi para o lugar de tormento. E Lázaro, que estava na terra, caminhando o seu propósito, com luta, dificuldade e tal, quando ele chegou lá em cima, ele tinha um tesouro reservado no seio de Abraão. Por quê? Lázaro era, o homem rico tinha. O que você é, vou repetir mais uma vez, o que você é, você leva para a eternidade. Agora, o que você tem, você deixa na terra para os outros ficarem tomando conta. Então, antes de querer ter, seja, cresça. O Senhor chega a dizer para eles assim, olha, nem os seus pés incharam, o Senhor protegeu até as sandálias deles. Meu irmão, se hoje a gente descobrisse a fórmula dessa sandália, a gente ficava rico. Os caras caminharam 40 anos no deserto com a mesma sandália e o pé não inchou. A gente faz 2 horas de viagem, 3 horas de viagem, o pé já vira um pãozinho, né? Aí fica assim um bolinho inchadinho, que é uma beleza. E eles caminhando 40 anos, e Deus se preocupou que o pé deles não inchasse. Eu já orei assim, Deus me dá a fórmula dessa sandália. Patentear. Aí a gente faz, eu já disse, a gente faz até uma sociedade nós dois, Deus. Tá? O Senhor vai ser meu sócio. O Senhor se preocupava com esses detalhes. Veja, querido, Deus aqui estava mostrando que Ele supriu as 3 maiores necessidades. Quando o Senhor fala isso, olha, eu tomei conta de vocês no deserto, a roupa de vocês não envelheceu, não ficava suja, a sandália de vocês não se rajou, o pé de vocês não inchou. O Senhor estava tratando aqui das 3 preocupações que você já teve hoje. Quer que eu diga quais são? Primeiro, você hoje já se preocupou. O que é que nós vamos comer? Sim ou não? Normalmente, ou chega a mulher com o marido, que quer o dinheiro para comprar a mistura, e diz assim, irmão, o que a gente vai comer hoje? Ou então já chega o cara com a mulher e diz assim, o que é que nós temos para comer hoje? Todo mundo já se preocupou do que você vai comer. Aí depois que você compra a comida, que já arrumou a mesa, aí você diz assim, a segunda preocupação, e o que é que nós vamos beber? Tem um suquinho? Tem um refrigerante? Só tem água. Então você já se preocupou com o que comer, sim ou não? Preocupou ou não preocupou? Já se preocupou hoje com o que beber? E a terceira coisa que você se preocupou hoje? Com o que é que eu vou me vestir para ir para o culto? Sim ou não? Tem uns que abrem assim 3 portas do guarda-roupa e dizem assim, eu não tenho uma roupa para ir para o culto. Eu vou orar para o Senhor fazer contigo dentro do deserto. Você ficar com uma só e vai crescendo no corpo e está tudo resolvido. Não, pastor. Não, então tá bom. Use a que você quiser. O Senhor estava falando para eles assim, olha, a preocupação que você tem todos os dias, eu supri a cada dia em 40 anos no deserto. Vocês não se preocupavam no deserto com o que ia comer, porque eu dava comida todo dia para vocês. Vocês não se preocupavam no deserto com o que ia beber, porque quando faltava água eu tirava até da pedra. E a terceira, vocês não se preocupavam nem em que roupa ia vestir, porque a roupa crescia no corpo de vocês. É a mesma coisa no dia de hoje, querido. O Senhor, Ele olha para nós, e antes de você se preocupar com o que você ia comer, Ele já se preocupou por você. O que você ia beber, o que você ia vestir, Ele já providenciou para você. Agora, o grande detalhe é que já tem uns que já estão crescendo
e recebendo aquilo que o Senhor já se preocupou e liberou. Tem outros que ainda estão andando por outros caminhos, o Senhor já preocupou, liberou, já está querendo fazer entrega na sua porta e você ainda está se perdido. Cadê? O que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou beber hoje? O que é que eu vou vestir hoje? Então, querido, a bênção, guarde bem isso, a bênção daquele povo no deserto não estava na roupa deles. Mas, pastor, o senhor não falou aí a noite toda que a roupa deles não envelhecia, que a roupa deles não sujava, e não sei o quê. Querido, a bênção não estava sobre a roupa que estava no corpo, porque as roupas não envelheciam, sabe por quê? Porque quem estava vestindo a roupa tinha uma promessa. A bênção não estava na roupa, a bênção estava em quem estava dentro da roupa, porque carregava uma promessa. Você quer bênção ao seu redor, meu irmão? Seja você o carregador da promessa. Seja você o portador da promessa. Que tudo ao seu redor vai ser providenciado pelo Senhor. Então, querido, o que conservava as vestes intactas que eles estavam usando era porque aquelas roupas estavam apenas cobrindo uma promessa em andamento. Uma promessa ambulante. Se você ouvir o Senhor disser sim, Ele vai te dar uma promessa. E na hora que você carregar a promessa do Senhor, todas as suas necessidades, Ele começa a suprir. Porque Deus não está preocupado com a tua necessidade, Ele está preocupado com você carregar a promessa. Porque se você carregar a promessa, querido, você, aonde estiver, o Senhor te abençoa. Aonde estiver, o Senhor te abençoa. Deixa eu sair aqui do texto e pular lá no Apocalipse. João pegaram um velhinho de 80 anos, tentaram matar ele, jogaram dentro de um caldeirão lá de óleo fervente. Ele ficou lá dentro tomando banho de ofurô. Tira o homem de lá, o velhinho está lá e diz assim, uma toalha, por favor, muito óleo aqui, tem que enxugar. Esse homem não morre. Pega ele, joga lá na ilha de Patmos. Uma ilha de rocha vulcânica que não nascia nem capim. Até animal feroz que eles pegavam perto da cidade, eles jogavam lá para um comer o outro e se acabarem. Joga ele lá. Ou ele trabalha nas minas de cobre e morre lá, porque ele não tem mais força e idade para ficar cavando com uma picareta lá, cobre. Ou então ele tenta fugir de lá e os bichos pegam ele e comem. Mas o que eles não pensaram é que aquele homem tinha uma promessa. Jogaram ele lá na ilha. E quando ele chegou lá, ele viu o céu aberto. E toda a revelação do Apocalipse. Ele viu tudo que todo mundo nessa terra gostaria de ver. O futuro. O futuro estampado, revelado diante dele. E o Senhor mostrando ele dias e dias lá. Não precisava comer, não precisava usar banheiro, não precisava pagar conta, não precisava nada. Estava lá vendo o céu, tudo acontecendo. E as confusões, e grande tribulação, e volta do Senhor, aquele negócio todo. Novo céu e a nova terra. Quando ele está extasiado, Deus, ei, acorda. Poxa, estava tão bom. Mas não era o pior lugar do mundo? Mas para ele estar tão bom. Ó, já providenciei um barquinho, volta lá para a cidade de Éfeso e escreve para todo mundo ficar sabendo desse negócio. No pior lugar, mas o homem tinha uma promessa, meu irmão. O animal feroz não comeu ele, não precisou trabalhar lá de escravo, porque ele tinha uma promessa, ele carregava uma promessa com ele. Aleluia. Então, querido, não desista, continue andando. Pastor, mas não está, deixa eu te dar mais uma informação. Querido, o caminho para onde você tem que andar, alguém já abriu para você. Abriu já. O caminho já está aberto. Você só precisa andar por ele, querido. Acredite, querido. Acredite. O prazer não está apenas em conquistar, mas levar outros à conquista. O caminho que o Senhor determinou para você já está aberto. A Bíblia mesmo diz que Jesus já abriu um novo e vivo caminho em direção ao céu, meu irmão. Uma vez eu estava participando de um seminário e ouvi um ministro falando algo que me chamou muita atenção e eu guardei no meu coração. Ele disse assim, hoje nós temos a oportunidade de pregarmos o Evangelho, porque um dia eu ouvi uma apóstola bem conhecida no país, chamada Neuza Tioc, ela disse assim, vocês hoje estão voando em céus de brigadeiro, porque a minha geração limpou os céus com os joelhos.
Então o caminho para você andar, alguém já trilhou, meu irmão. Alguém já preparou para você. Então é o que eu disse, não precisa inventar roda não. É só colocar ela no caminho e fazer ela rodar. Conforme a instrução que Deus dá. E a instrução ele deu completinha para Josué. Olha, Moisés já fez toda aquela coisa. Vamos usar essa figura de linguagem. Ele já fez a roda. Agora você vai pegar em linha reta, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda e toca para frente. Vai embora, porque o caminho já está preparado. Aleluia, querido. Confesso que existem sensações que talvez a gente podia dizer assim, eu já fiz tantas vezes na vida. Mas quando a gente vê o fruto desse trabalho, isso é recompensador. Eu poderia até dar um exemplo pessoal. Sensação que a gente poderia dizer assim, já não faz mais sentido para mim, como ensinar a palavra de Deus. Esse é o meu propósito, eu descobri meu propósito. Por isso que eu não ando em crises por aí, se alguém gosta de mim, se não gosta, alguém fala, se ofende, se faz fofoca, mas eu não estou, porque eu conheço meu propósito é ensinar a palavra de Deus. Agora, quem vai ouvir, se vai distorcer, se vai tentar usar para manipular, se vai querer cobrir, não me interessa. Meu propósito eu estou fazendo, ensinando a palavra. Ensinando a palavra. E aí poderia até dizer assim, olha, que sensação eu tenho, já faço isso há quantos anos? Querido, mas quando a gente vê que uma pessoa ouviu, colocou em prática, e começa a ter níveis de libertação na sua vida, isso não tem preço. De você conhecer uma pessoa que quando vivia nas suas mazelas, olhava, chegava numa mesa assim, todo mundo lá celebrando, puxava uma calculadora do bolso e dizia assim, quanto é a pizza? 40 dividido por 8, R$5. Como eu comi só uma fatia, está aqui meus R$5. Isso é gente opressa. Aí você começa a ministrar, começa a ensinar a palavra, você começa a mostrar que quando o Senhor abençoa, você precisa ter um coração generoso e tal. Aí quando chega um dia, a pessoa chega com você e diz assim, hoje pode deixar que eu pague a conta. Preste bem atenção, não é pela questão econômica, é por causa da libertação da mente. Você olha e diz assim, graças a Deus, foi liberto. Porque enquanto essa pessoa fazia a continha para pagar só a fatia dela, vivia na pobreza, ruína e miséria. Sim ou não? Mas no dia que libertou a mente, ela prosperou tanto que agora ela paga para todo mundo. Não que isso seja uma regra, que seja obrigado a fazer. Entenda bem, é só te dou um exemplo. Libertou a mente. Libertou. Outra coisa, outro exemplo que eu podia dar. Deus já me deu o privilégio de 9 vezes a Israel. Tem coisas ali que já está normal, mas por que eu me esforço, faço uma caravana, vamos, querido, porque é libertador, receber um abraço ali na frente daquela muralha, e alguém dizer assim, pastor, obrigado, porque o Senhor nos ensinou a sonhar, eu não sonhava em nem Guará, uma vez uma pessoa me abraçou e começou a chorar tanto, e disse assim, pastor, eu não sonhava sair de Cunha para Guará, eu passei 14 horas dentro do avião. Descontei, tirei a Ford todo o tempo que eu não tinha andado na vida. Uma outra vez eu levei um pastor, muito simples. Nós sentamos num café. E ele abriu a bolsinha dele, uma pochete que ele colocou, aquela bem breguinha assim. Mas ele abriu, meu irmão, era brega por fora, mas por dentro estava abençoada. Ele começou a contar os dólares dele, começou a chorar. Aí 2 irmãs até se preocuparam, disseram assim, está algum problema, pastor? Seu dinheiro está acabando, não se preocupe não, a gente está junto aqui, o senhor não tem dinheiro para colocar o café? Eu disse, não. Deu lembrar que eu nasci numa cidade de 3.000 habitantes, no interior de Minas, que eu não tinha roupa para vestir quando era criança. Agora eu estou tomando um café em Jerusalém, aí puxou assim, e eu tenho dólar. E no lugar chique, nobre, chamado Mamila. Quando você for comigo lá, eu vou te levar lá também. Vamos tomar um café lá. É libertador, você vê que um homem desse que não tinha perspectiva na vida, agora uma mentalidade diferente. Por quê?
Não é que eu sou melhor, eu só disse sim para o propósito de Deus na minha vida. E quem estava do meu lado cresceu. Você também, meu irmão, diga sim para o propósito de Deus na sua vida. Quem está do seu lado vai crescer também. Vai ser abençoado, vai sonhar, vai ter perspectiva na vida. Vai alcançar os seus propósitos. Né? De ver tantas situações. Quando a gente chega no Monte Carmelo, ô lugar abençoado, lugar que Deus fala demais comigo, ministra no meu coração. Que lugar? É o que tem menos infraestrutura, mas é a minha maior paixão. Para outros diferentes. Me lembro quando eu levei minha mãe. Gente, a gente teve que ficar assim segurando ela, que ela estava dentro do barco, a gente no Mar da Galileia, no barco. Ela levantou, e a minha mãe é do reteté, né? Aquelas irmãs assim do barulho mesmo. E saiu rodando e chutando cadeira e falando em língua, aquele negócio, a gente já estava assim, segura para não pular fora do barco. Quando nós descemos do barco, ela sentou, tem até uma foto dela, essa foto é só de família, não posso publicar. Ela sentava assim, com o cabelo todo esgargalhado, chega a fazer assim, cansada. Eu digo, está tudo bem, mãe? Ela, ai meu filho, que presença de Deus, eu não sei o que. Eu fiquei assim, eu digo, se a gente não segura, ela ia inventar de andar em cima das águas. Ela é capaz de ganhar de Pedro. Com certeza ela não afundava. A gente vê crescer. Crescer, querido. Então, querido, Deus te trouxe até aqui para ensinar o caminho em que muitos precisam caminhar, mas o primeiro que tem que andar é você. O mais surpreendente para mim, querido, é que nós já podemos abrir caminho. Você também, querido, faz parte do seu propósito, abrir caminhos para que outros tenham a jornada mais fácil do que a sua. Às vezes, em vez de nós fazermos no padrão bíblico, nós queremos fazer no padrão humano. Aí dá errado. Um exemplo prático que a gente vê no dia a dia. Nós queremos olhar para os nossos filhos e dizer assim, não, eu sofri bastante, agora eu vou dar tudo para os meus filhos para eles não sofrerem o que eu sofri. E aí nós estamos tendo uma geração cristal que se tocar quebra. Sabe por quê? Porque não seguiu o padrão bíblico. E no padrão bíblico, querido, você tem que ajudar o filho, você tem que abençoar o filho, você tem, mas se for preciso, no padrão bíblico, você tem que pegar a vara e corrigir também. Porque é bíblico. A Bíblia diz que a criança nasce com a loucura no coração, e o que tira é a vara. É bíblico, está no livro de Provérbios, se quiser depois eu tirar o texto. Em casa, o que eu fiz? Quando eu aprendi isso, eu peguei uma vara assim, de goiaba, escrevi na ponta da vara, promessa. Chamei os dois e disse assim, a partir de hoje, se desobedecer, a promessa se cumpre. Peguei, enfiei assim na estante e deixei a pontinha da vara para fora. Quando eles começavam a ter algum probleminha lá, querer brigar, fazer alguma coisa, desobedecer, eu dizia assim, se não obedecer, promessa se cumpre. Só usei uma vez a promessa para um. Você imagina até para quem? Para o outro nem precisou. Foi só a questão pedagógica resolveu. Mas precisa. Porque senão a gente protege demais fora do padrão bíblico e depois está todo arrebentado, quando poderia estar já andando em crescimento em alto nível. Querido, a última coisa que eu quero te dizer hoje, a sua jornada nessa terra não tem a opção de volta. A sua jornada na terra é sem volta, sem com S, de não ter volta. Não tem volta. Eu volto ao texto de Josué para nós encerrarmos. O Senhor diz na proclamação desse mês, por onde andares, observe o que Moisés já te ensinou, o que ele deixou escrito. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Caminhe agora, é sem volta. Você continua. Por onde andares, observe o que ele falou. Para quê? Para que possa prosperar onde tu fores. Dê o seu máximo. Dê o seu máximo. Eu tomo essa última frase que ele de Moisés, que ele falou para essa última frase do texto lá de Josué, melhor dizendo, para que você entenda que o Senhor disse para ele, a base é essa, Moisés já fez, escreveu, agora você vai andar.
sem desviar para a direita nem para a esquerda, em frente. E você vai cumprir 3 propósitos. Qual o primeiro propósito? Pessoal lá do canto? Qual o primeiro propósito, povo do canto? Qual o segundo propósito? E o terceiro propósito? Agora é só seguir em frente. Agora é só seguir em frente, meu irmão. A parte mais difícil Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Ele já abriu o caminho, agora você só precisa seguir em frente. Você é chamado do Senhor para cumprir propósito nessa terra, então não pare no meio da jornada. Josué teve o seu propósito, as tarefas de conduzir o povo, derrotou os inimigos, tomou posse da herança. Agora, querido, não dá mais para voltar para o lugar que estava lá atrás. O Senhor falou, olha, Josué, é daqui para frente. Você não tem que voltar lá para onde Moisés fez. Não tem que refazer o que Moisés fez. Não, é daqui para frente. Porque o seu propósito é outro. De Moisés era libertar o povo e trazer no deserto. O seu é de conquistar a terra. Seu propósito é outro. Então, olha, pega só as estruturas básicas, quando Moisés disse que era para andar, e agora você não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque ele já abriu o caminho para você, ele já ensinou qual é o caminho. Agora você vai para frente e você cumpre o seu propósito. Conduz o povo para eles conquistarem essa terra, vai derrotar os inimigos e tudo isso aqui vai virar herança deles. Querida, é o que o Senhor está dizendo para você. Não pare, meu irmão. A parte mais difícil do caminho, Jesus já fez. Ele rasgou lá na cruz do Calvário e ele já deixou escrito para nós na sua palavra. Agora a palavra de Deus para mim e para você é: não pare, não se desvie para a direita, para a esquerda. Caminhe para frente em direção ao propósito, porque o Senhor quer fazer você ser um conquistador. Deus quer fazer você, querido, derrotar os inimigos que estão se levantando contra você e te dar por herança, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é teu direito, é tua herança, está escrito na Bíblia, meu irmão. Só tem que seguir em frente. Então não pare. Não é mais hora de voltar, não é hora de olhar para trás, querido. Não, querido, é hora de seguir em frente. Deus tem uma medida a cada tempo para você. Não fique paralisado no passado. Porque lá atrás, porque eu aprendi assim, porque um dia pregaram assim. Querido, daqui para frente você precisa crescer. Tem coisas novas que Deus quer revelar para a sua vida. Tem desafios novos de Deus para a sua vida. Diga sim para os desafios de Deus. Não fique desviando em desculpa para a direita e para a esquerda. Siga em frente, meu irmão, e cumpra o propósito de Deus na sua vida. O seu propósito, querido, não é o mesmo meu. O nosso propósito não é dos pastores, daqueles missionários que abriram o caminho do evangelho lá atrás. Eles já fizeram a parte dele, agora tem a nossa parte. Agora é o nosso propósito que precisa ser desenvolvido. Então, querido, a ordem de Deus para você é: continue andando. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Você não pode voltar para o seu passado, meu irmão. Em nome de Jesus, hoje eu profetizo sobre a sua vida, que seja quebrado toda e qualquer barreira na sua mente de querer voltar ao passado, de querer ficar preso nas coisas do passado, de querer ficar preso nas maldições do passado, nas acusações do passado, nas religiosidades do passado. Hoje, em nome de Jesus, que você tome um batismo de libertação neste lugar e entenda que tem um propósito e é daqui para frente, meu irmão. Continue andando, não se desvie nem para um lado nem para o outro, caminhe no seu propósito e você vai ter saúde espiritual, vai ter saúde emocional, vai ter saúde física, vai ter prosperidade do Senhor na sua vida. O Senhor, Ele vai providenciar, Ele vai na frente abrir o caminho, Ele dá ordem aos seus anjos ao teu favor, mas cumpra o seu propósito nessa terra. Fique em pé, eu quero orar com você. A ordem de Deus para nós hoje é qual, meu irmão? Qual é a ordem? Continue andando. Continue andando, não volte ao velho homem. Cristo já pagou o preço lá na cruz. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um versículo da Bíblia que precisa ser uma verdade. Tem muitos. Tem versículo na Bíblia que não tem que se cumprir na nossa vida não, tá? Exemplo, por multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Não deixe o amor esfriar por causa que tem gente aí praticando iniquidade, não. Mas tem um que diz assim, olha, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui?
Sabe o que é que o versículo diz? Se você está em Cristo, você é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E o que é que Deus diz para você? Que tudo agora se faz novo. Se você está em Cristo, não tem que viver de passado. Se você está em Cristo, não tem que viver de acusação do passado. Se você está em Cristo, não tem que viver de religiosidade do passado. Se você está em Cristo, não pode ficar desviando para a direita nem para a esquerda. Você tem que andar em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então descubra o seu propósito. Descubra o seu propósito. Aproveite esses 21 dias que nós estamos jejuando. Se ainda não começou, começa. Pode entrar, conta os 21 dias daqui para frente, não tem problema. Nós estamos jejuando por 21 dias. Nós temos um propósito como igreja. Qual é o nosso propósito como igreja nos 21 dias? Qual é o propósito? Por 100 ovelhas. Ore. Comece a dizer: Deus, eu quero ser usado. Pelo menos uma das 100 é eu que vou ganhar. Comece a orar dessa forma. Pelo menos uma. Porque trazer vidas para ser liberta na presença do Senhor é propósito geral de toda a igreja. Não é obrigação de pastor. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Não é obrigação de pastor ganhar pessoas para Jesus. A Bíblia nos chama de ovelha porque ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Pastor ensina ovelha. Eu, como ovelha, tenho que ganhar pessoas. Como pastor, eu tenho que ensinar as que foram ganhas. São duas coisas diferentes e eu cumpro as duas missões. Minha responsabilidade é até em dobro. Tem um propósito. Mas aproveita esses 21 dias e faça um outro propósito por você. Senhor, eu quero crescer. Eu não quero ficar mais esse crente do leite. Esse crente lá embaixo que precisa toda hora que alguém coloque no colo. Eu quero crescer no temor, no conhecimento do Senhor. Eu quero ter visão do céu. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero conhecer as coisas do alto. Eu quero ter a experiência do Senhor falar comigo. Do Senhor me dar sonhos. Do Senhor usar minha boca para falar para alguém. Querido, tem coisa que está paralisada na terra porque está faltando profeta para abrir a boca e dizer assim: Deus vai fazer. Essa é a vontade de Deus. Basta só isso. Só isso. Não pare. O texto é: seja forte, corajoso, se esforce ao máximo. Não invente nada, só observe o que já está escrito na Bíblia. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque por onde você andar, tudo você vai prosperar. Todo o trabalho da sua mão vai prosperar. Eu quero hoje orar por você que quer andar para frente, que quer parar de ficar no meio do caminho, que quer ter o impacto de Deus, que quer hoje assumir essa responsabilidade de dizer assim: eu vou caminhar para frente, sem desviar para a direita nem para a esquerda, sem olhar os problemas e circunstâncias. Eu vou andar para frente, como o Senhor está dizendo. Eu vou observar o que já está dito na Bíblia e vou andar para frente. Porque se o Senhor cuidou daquele povo que era rebelde, ingrato lá no deserto, que vivia murmurando, e mesmo assim Deus não deixava nem a roupa dele sujar, imagine eu que estou querendo ter alguma coisa com Deus. Você já imaginou, meu irmão, o tamanho da dimensão da diferença? Deus cuidava da roupa de um povo que era ingrato. Deus cuidava de dar comida para um povo que reclamava todo dia e murmurava. Agora imagina quando alguém cresce e em vez de fazer isso, todo dia adora e agradece a Deus. O que Deus pode fazer? Se para gente ruim Deus já abençoa, que dirá quem anda na vontade dele? Então hoje, faça aí no seu lugar a sua oração e diz assim: Senhor, eu hoje assumo a responsabilidade de andar para frente. Falei para você, Deus faz a parte dele, mas a sua você tem que fazer. Assuma aí você sua responsabilidade. Diga: Senhor, eu assumo, eu vou andar para frente. Não vou ficar mais olhando problemas, desculpas, situações. Eu vou andar para frente. Com força, coragem. Porque eu sei que foi o Senhor que chamou. É o Senhor que garante. E é o Senhor que capacita. Vá fazendo a sua oração aí em nome de Jesus.
Senhor, na autoridade do Teu nome, obrigado pela Tua palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é fiel e verdadeira sobre as nossas vidas, Pai. Que hoje nos chama e nos dá uma ordem para andarmos, continuarmos andando, continuarmos na jornada, porque o caminho o Senhor já abriu, a parte mais difícil o Senhor já fez. Já vieram heróis da fé que já prepararam muito mais, e agora nós precisamos apenas andar para frente, porque os dias estão findando. Nós precisamos completar a carreira e guardar a fé. Que hoje venha um batismo, Senhor, sobre as nossas vidas neste lugar, um batismo, Senhor, que faça nos descobrir os nossos propósitos, que faça, Senhor, nos descobrir, Senhor, aquilo que Tu tem reservado às nossas vidas, aos nossos corações, para não ficarmos paralisados no meio do caminho, para não ficarmos murmurando no meio do caminho, para não sermos, Senhor, mais um sepultado no meio do deserto, mas sermos daqueles, Senhor, que vão atravessar os rios, vão, Senhor, vencer os desertos e vão tomar por herança aquilo que o Senhor já conquistou para as nossas vidas e os nossos corações. Eu coloco diante de Ti, Senhor, aqueles que hoje entenderam essa palavra, que guardaram nos seus corações, Senhor, e a partir de hoje vão sair daqui nessa direção, independente das lutas e dificuldades, vão continuar andando, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, vão continuar andando observando o que já está escrito na Tua palavra, vão continuar, Senhor, caminhando conforme o Senhor determinou, e tudo que fizerem prosperarão, Senhor, na sua vida espiritual, crescerão, Deus, como homens e mulheres de Deus, crescerão na sua vida emocional, terão equilíbrio, estabilidade, serão voz, Senhor, de orientação